um momento especial, é Páscoa, né? E numa crença judaica, mas também cristã, pensa-se da seguinte maneira: que no dia de Páscoa, na primeira Páscoa ali estabelecida por Deus lá no Êxodo, em Israel, quando eles vão ser libertos da escravidão, é a primeira vez que Deus institui a Páscoa de forma didática, para ensinar para eles algo. Um céu de libertação, ele é estabelecido naquele lugar. Então acredita-se que toda vez que essa data se repete, esse mesmo céu, esse mesmo poder, essa mesma atmosfera, ela está estabelecida sobre a igreja e sobre todo aquele que entende o que é Páscoa, o que é Pessá, o que é a passagem da Páscoa. Então hoje nós temos esse céu de libertação, de um decreto onde você vai fazer uma passagem, você vai sair de um lugar para entrar em outro, você sai de um tempo para entrar num novo tempo. A Páscoa é exatamente isso. Eles viveram por um tempo de escravidão, um tempo ali de opressão do inimigo, e agora eles estão entrando num novo tempo. Então Deus estabelece um ritual de forma didática para ensinar para eles: quando isso acontece, vocês podem entrar no novo tempo. Quando Jesus vem, ele faz a mesma coisa. Antes de entrarem no novo tempo, da nova e eterna aliança do meu sangue, que ele está dizendo, ele vai lá e come da Páscoa. Aquela mesma Páscoa do Êxodo agora está sendo repetida. E aí Jesus diz para nós o quê? Quando nós ceiamos, nós estamos comemorando a Páscoa de novo. Nós estamos fazendo um ritual de libertação, de passagem e de entrada num novo tempo. A questão é, que aí eu vou ministrar aqui nessa noite, eu tinha preparado uma outra coisa, mas Deus mudou tudo. E vou falar um pouco sobre o que é a Páscoa e onde a Páscoa reposicionou eles, porque o que nós precisamos nesse tempo, irmãos, é de um reposicionamento. Nós precisamos reposicionar as nossas vidas, reposicionar o nosso entendimento no Senhor, nas nossas relações, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem. Então, por favor, Letícia, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Você vai dizer assim, não tem nada a ver com Páscoa, né, irmão? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Pode ir, vamos ler bastante aí. Respondeu Abrão ainda: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Pode ir. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Pode ir. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Vamos lá. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza, esse é o ponto, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mais um. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Só até aí. Aleluia. Por que nós estamos lendo isso, irmãos? Porque aí são centenas de anos antes da realização da Páscoa, da libertação por Israel. Mas essa promessa que Deus fez a Abraão, pedindo a ele um sacrifício num determinado momento, era que ele perguntou assim: Deus, como hei de saber? Como eu hei de saber que essa promessa vai se cumprir em mim? Porque eu nem tenho filhos, eu nem tenho a possibilidade de ter filhos. Um servo da minha casa, ele é que é meu herdeiro. E Deus disse para ele assim: olha,
para você saber que isso vai se cumprir, eu vou te dizer o que vai acontecer com a tua posteridade. Então, irmãos, aquela promessa não era para Abraão ver e saber, era para quem estava passando por aquele momento de escravidão, por aquele momento de aflição, por aquele momento de dificuldade, entender que aquilo já havia sido proclamado por Deus. Que aquela escravidão, que aquela dificuldade, que aquele momento não era obra do acaso. Deus já havia previsto que aquele povo ia passar por 400 anos em terra estranha, ele seria reduzido à escravidão e ele ia passar em terra alheia. Então, quando Deus faz isso, era para que a posteridade de Abraão, ao saber da promessa, se posicionasse de tal modo que eles pudessem ser alvo da promessa. Aleluia. A questão é, nós estamos posicionados de tal modo que nós possamos ser alvos daquilo que Deus prometeu? Nós estamos da maneira que o Senhor quer que nós estejamos, para que possamos ser aqueles que vão receber aquilo que o Senhor prometeu? Essa era a questão, porque Abraão iria morrer. Se nós continuarmos lendo o texto, Deus diz para ele: Abraão, fique em paz, você vai morrer farto de dias, mas os teus descendentes vão voltar para essa terra, eles vão possuir essa terra. Pode ter certeza. E Abraão creu. Abraão acreditou naquilo e ele começa a ensinar os seus descendentes a respeito disso. Mas eu queria que vocês olhassem para a história de Abraão, para a história de Isaac e Jacó, Israel, que depois vai ser um povo. Deus pega Abraão, em Gênesis capítulo 12, tira ele de Ur dos Caldeus e leva ele para peregrinar naquela terra que Deus daria a ele. Então todo mundo que olhava para Abraão, todo mundo que olhava para Isaac, e Israel ainda no Egito dizia assim: esse cara é um rebelde, ele é alguém que rompeu com a cultura dos seus pais, com a cultura de idolatria, mas a cultura do seu povo, para acreditar num Deus que nunca ninguém viu, que ninguém nunca viu uma manifestação do seu poder, um Deus invisível que fala só com ele. Imagina só. Eles já tinham tido diversas amostras ali que eles atribuíam aos falsos deuses. Então havia um Deus, quando eles iam lá e faziam a colheita, eles diziam: esse Deus abençoou a nossa colheita. Havia um Deus, quando vinha a chuva, eles adoravam aquele Deus e diziam: esse Deus nos trouxe chuva. Mas ninguém conhecia o Deus verdadeiro, porque ele era invisível. Então Abraão tem uma relação agora com Deus, e ele começa a receber de Deus palavras, e ele vai entregando para as próximas gerações. Então os seus netos, os seus bisnetos, os seus filhos, a sua posteridade, ele é alvo da bênção que Deus entrega a Abraão, e ele vai ensinando para eles. É assim que Deus vai trabalhando através da vida de Abraão. Só que quem olhava para eles dizia assim: eles ouviram mesmo Deus? Que Deus é esse que eles ouviram? Que trouxe eles para peregrinar numa terra estranha, passar fome, quase morrer, e agora ser inserido dentro de uma terra para viver como escravo. Imagina só. Todo mundo que olhava para eles dizia: é loucura. Eles são muito mais rebeldes do que de fato ouviram a Deus. O lugar onde eles estão não faz sentido, mas Deus já havia prometido. Nada tinha fugido do seu controle. Ele já sabia que aquele povo precisava daquele tempo para ser reposicionado naquilo que ele preparou. Aleluia. É assim que Deus trabalha. A gente diz assim: Israel passou 400 anos na terra do Egito como escravo. Não 400 como escravo, 430 anos eles passam lá, mas durante um período mais ou menos de 130, 150 anos aí, que é o período antes de José morrer, eles vivem no melhor lugar do Egito, irmão. Eles começam a negociar, plantar, colher. Eles começam a viver bem no Egito. Só que naquele tempo era fácil viver bem, porque eles estavam vivendo como família. Eram 70 almas que chegaram no Egito. Era Jacó, ou Israel agora já transformado, e os filhos das 12 tribos. Os filhos de José, de Efraim, de Manassés, de Levi, de Judá, das 12 tribos de Israel. 70 almas chegaram no Egito. Era fácil dar um território para aquele povo. Mas agora, 400 anos depois, eles já eram mais de 1 milhão de pessoas. Eles tiveram um crescimento
exponencial, um crescimento. Por quê? Porque Deus os inseriu num lugar onde eles viviam do melhor. Faraó, vendo isso, depois da morte de José, ele desconsidera o que Deus fez lá no começo. E é por isso que Faraó vai ser julgado, porque ele desconsidera o que Deus fez por ele. Porque trazendo Israel para dentro do Egito, ele traz a promessa de Gênesis 12: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então toda a bênção advinda para o Egito durante todo aquele tempo, inclusive a revelação dos 7 anos de fome e os 7 anos de fartura, era a bênção de Deus para posicionar Faraó. Ninguém sabia que aquilo ia acontecer, mas Deus dá um sonho para aquele homem. Ah, mas era por causa de José, era, irmão, também. Mas aquele homem ia tratar bem José, aquele homem ia tratar bem Israel, aquele homem ia tratar bem os judeus, então aquela bênção estava sobre eles. Qual que é o posicionamento deles agora? Agora Deus vem, proclama uma Páscoa, levanta um libertador que é Moisés e diz para eles assim: agora vocês vão comemorar a Páscoa e eu vou tirar vocês do Egito, mas agora eu não vou tirar vocês como família, agora eu vou tirar vocês como nação. Até aqui vocês foram questionados e colocados como rebeldes por causa daquilo que ouviram, mas a partir de agora vocês precisam se reposicionar de tal maneira que aqueles que olham para vocês me reconheçam em vocês. De tal maneira que as ações e as coisas que eu vou fazer agora, a partir de agora por vocês, a partir dessa Páscoa, os milagres que vão acontecer, não vão ser mais manifestações pontuais, não vão ser mais manifestações para um homem e uma mulher. Deus havia se manifestado a Abraão e Sarai ou não? Sim. Era um homem de 99 anos e uma mulher de 90 anos que tiveram um filho, mas aquela manifestação era para eles. Que olhava para aquilo e dizia: não, aconteceu alguma coisa, obra do acaso ou de algum falso Deus, e ela concebeu e deu à luz. Eles não acreditavam que Isaac era um filho da promessa. Ninguém viu Deus prover o cabrito sobre o monte, só estavam Isaac e Abraão. O Jeová Jireh não se manifestou de forma pública. Não havia uma manifestação de Deus que se demonstrasse de forma global. Era apenas ele e Abraão. E aí depois Deus vai se manifestar a Isaac. Sabe por quê? Vai ter um tempo de fome na terra onde Isaac está instalado. E todo mundo vai fugir daquela terra, mas Deus vai falar para Isaac: você fica. Todo mundo pode fugir dessa, mas você fica. E a manifestação de Deus naquela terra não tocou todos. Pessoas não conseguiram colher o que plantaram, mas Isaac colheu a 1000 por 1, a Bíblia diz. Aquela manifestação de Deus foi para Isaac. O Deus que se manifestou em Peniel não se manifestou de forma global, ele se manifestou para Israel, para mudar a história de Jacó. Mas o Deus que ia se manifestar a partir daquela Páscoa era um Deus que cobraria daquele povo a partir daquelas manifestações. Por quê? Porque agora ele estabelecia um povo como seus representantes. Até então, ninguém estava estabelecido como representante de Deus. Quando Moisés chegou diante de Faraó e ele disse: em nome de que Deus você vem? Do grande eu sou. Quem é esse grande eu sou? É o Deus dos meus pais. Ele está dizendo: é o Deus de Israel, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão. Eles querem saber a história, então ele vai dizer: é o Deus que faz estéril dar a luz, é o Deus que traz colheita em tempo de seca, é o Deus que transforma o coração duro de um homem de Jacó em Israel. E eles começam a saber quem era aquele Deus. Mas Faraó e ninguém acredita, então por que vieram as 10 pragas? Eram manifestações do poder de Deus em favor de um povo, manifestações do poder de Deus em favor de quem ele havia estabelecido para representá-lo. Mas isso exigiria deles um posicionamento. Qual era a posição deles? Então, aonde a gente se equivoca, irmão, é que Israel não tinha uma função, é que Abraão não tinha uma função, é que Isaac não tinha uma função diante de Deus. O que eles tinham com Deus era uma relação. Então, quando nós falamos de posicionamento, logo vem à mente do irmão: qual é a função que eu tenho que fazer, irmão, para estar na posição que Deus me mandou?
Não é a função que você tem que fazer, irmão, é a relação que você tem que consertar. Não é a função daquilo que eu vou entregar a partir do que eu sou agora, é a relação que eu vou consertar a partir de ser um representante de Cristo na terra. Deus não nos chamou para uma função, Ele nos chamou para uma relação. Ele nos chamou para uma relação, nós com Ele como Pai e nós com os irmãos como igreja. E se o nosso posicionamento nessas relações não for correto, nós vamos ficar como Israel, andando no deserto. E essas voltinhas no deserto que duraram 40 anos, não foi para Deus preparar a geração como alguns não. Foi para Deus mostrar para eles o que estava no coração deles mesmos. Será que é necessário o Senhor nos levar de novo ao deserto para que nós venhamos a ver o que está no nosso coração? Para que nós venhamos enxergar o nosso próprio coração? É necessário um deserto? O Egito não foi suficiente? Era Deus olhando para aquele povo e dizendo isso. Agora abre para mim, por favor, em Romanos 9. Por favor, lê. Eu esqueci o versículo, mas eu acho que é 3. Coloca aí 3 para mim. Não, não é não. Não, é esse aí mesmo, para voltar. É que minha tradução é diferente, mas pode ser esse mesmo. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Pode ir, Lê. Está bem um pouco na frente aí, mas eu vou achar. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Pode ir. Deles são os patriarcas e também deles descendeu Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Pode ir. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Pode ir. Isto é, esse versículo aqui, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendências, os filhos da promessa. Em Romanos, ele está mudando a história. Ele está dizendo, aquele Israel que foi chamado a representar o Senhor, nem todos se tornaram representantes. Porque só tem uma maneira de representar a Deus, é representar a Ele se tornando filho. Então Deus olha para eles e diz assim, não são filhos segundo a carne, não são filhos segundo a descendência de Abraão, mas são filhos segundo a promessa. Que promessa, irmão? Aquela promessa de todos serem benditas, todas as famílias da terra, a partir da descendência de Isaque, que é Cristo Jesus. Então ele vem nos chamar a nossa formação como filhos de Deus. Para quê? Para que Deus se manifeste de forma paterna e não só de forma divina. E aí dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque nós queremos Deus, mas não queremos o Pai. Porque com Deus nós nos relacionamos com o poder, nós nos relacionamos com a onisciência, a onipresença e a onipotência. Nós nos relacionamos com os atributos poderosos de Deus. Mas a pergunta é, quando eu conheço o Pai, se Ele tinha todo o poder, por que Ele não fez? Se Ele era onipresente, por que Ele não estava? Se Ele era onisciente, por que Ele não revelou? Porque Ele não quer se mostrar para você através do poder, Ele quer se mostrar para você a paternidade. Para quê? Para que a nossa relação não se fundamente no poder, mas no amor. Para que a nossa relação não seja apenas com o poder de Deus. Porque quando Deus não faz, e agora? O que Ele quer ensinar para o filho quando Ele não faz? Quando você diz não para o seu filho, o que você quer ensinar para ele? Quando você vê o menino fazendo uma coisa errada e fala assim, deixa, não vou lá não.
Deixa ele cair e machucar um pouquinho ali, aí eu vou lá e depois eu pego no colo. O que você quer ensinar para o seu filho? Que ele não deveria ter ido lá? Então Deus não quer se relacionar conosco a partir apenas da divindade. Por quê, irmão? Eu dizia isso para os irmãos esses dias. Se eu perguntar aqui para cada um, como você define Deus? Cada um vai definir um Deus diferente. Então nós estabelecemos um culto à idolatria e não mais um culto ao Pai. Porque Deus está estabelecido à minha maneira, a partir do que Ele fez por mim. Mas o Pai, Ele se estabelece no lugar a partir daquilo que Ele fez por nós. Então a primeira coisa que o Pai fez por nós foi colocar você sentado aí como filho para se posicionar dentro de uma estrutura e ser bênção para os irmãos. A primeira coisa que o Pai fez foi deixar você passar por aquela situação, porque amanhã vai entrar alguém aqui que passou pela mesma situação e você vai dizer assim: eu estou firmado no Pai, porque naquele tempo Deus não fez. Já pensou Jesus? Aí, não sou doido não, tá, irmão? Presta atenção, Jesus está na cruz e Ele está dizendo assim: Deus meu, por que me desamparastes? Mas em seguida Ele está dizendo assim: ao Pai eu entrego o meu Espírito. Porque a relação de Cristo não estava baseada no poder da divindade. Ele tinha poder para descer da cruz, Ele tinha poder para fazer diversas coisas naquele dia, mas Ele decidiu morrer por nós, para estabelecer o seu modelo de filho para as nossas vidas. Vamos continuar falando sobre posicionamento. Então Deus te posicionou dentro de uma estrutura. Eu estudei um pouquinho de tempo sobre metalurgia, curso técnico, e ali eles falavam sobre a estrutura cristalina dos materiais. É a estrutura que a gente não consegue ver. Você está sentado aí sobre uma cadeira de ferro. Ela tem toda uma estrutura interna que você não consegue enxergar. Você não consegue ver. Tem uma pintura, uma camada de pintura por cima. Tem uma camada de proteção de óxidos e várias coisas químicas que não te permite enxergar. Então lá no curso, o que a gente fazia? A gente ia para um laboratório, fazia um trabalho nos aços ali, todos os tipos de aço, colocava no microscópio e ali a gente conseguia enxergar a estrutura cristalina interna dos materiais. E aí dentro dessa estrutura cristalina vão aparecer algumas estruturas que elas são mais, como eu posso dizer, perfeitas, vamos dizer assim, que elas são melhor agrupadas e melhor colocadas entre si, e elas são usadas para outras coisas, e tem estruturas que elas sempre vão apresentar defeitos. Por mais perfeita que seja a estrutura, e a estrutura cristalina mais perfeita que você vai encontrar é a do diamante. Diamante, porque ele vai sofrendo calor e pressão até o ponto que ele se junta numa estrutura cristalina e ele se torna praticamente inquebrável. Só um diamante vai conseguir ali lapidar outro e outras coisas, mas não é sobre isso que eu vou falar não. É sobre os defeitos. Então lê a primeira imagem aqui para mim, por favor. Então isso aqui, ó, aula de... Ligar o negócio aqui. Ó, vocês estão vendo essa bolinha aqui no meio aqui? Estão vendo essa aqui, grandona aqui, ó? Atrapalhando as outras? Olha aqui essa aqui no meio aqui, ó. Esse defeito aqui na estrutura cristalina, ele é chamado de interstício. Interstício é uma palavra muito difícil. É aquele cara que ocupa o lugar lá errado no ônibus, sabe que você tem que empurrar ele para poder achar um lugar? É esse aqui. Aqui, ó, interstício. Lembra dessa palavra, interstício? É um átomo fora de posição na estrutura. O que acontece quando ele está fora de posição? Ele endurece a estrutura. A fluência necessária para que ela atinja o seu melhor potencial, para o qual ela foi elevada, ela não vai atingir. Por quê? Porque eu tenho um defeito ali no meio atrapalhando, tornando ela mais dura do que ela deveria ser. Talvez você está ocupando, irmão, esse lugar de interstício. Aquilo que Deus queria fazer, tem corações endurecidos atrapalhando Deus de fazer. Por quê? Porque eu não estou posicionado no lugar certo, dentro da estrutura, dentro da relação. Bora, o outro defeito aqui, irmã, que aí depois eu vou continuar, eu vou tentar ser breve, para a gente orar um pouquinho, porque depois de uma palavra dessa tem que orar, irmã. Vai lá. Próximo, Lê.
Pronto, segundo defeito. Está vendo aqui, ó, faltando um espaço? Lacuna é o nome desse cara aqui. Está faltando alguém ali ocupar aquele espaço que era dele. O que acontece com essa estrutura? Ela é frágil. Quando ela sofre a pressão que ela deveria sofrer para chegar onde ela ia chegar, ela vai sofrer algum tipo de rachadura, ela vai sofrer, que a gente chama de cisalhamento, ela vai sofrer com a pressão e o calor. O que acontece com a estrutura cristalina? Ela precisa de ter uma fluência para ela obedecer aquilo para o qual ela foi chamada. Você está em cima de uma cadeira, ela está sofrendo pressão o tempo todo. Se ela não tivesse sido trabalhada da maneira correta, a partir de uma conformação mecânica, ela não poderia, esse aço não poderia ser usado. Quando você sentasse nele, a pressão iria quebrar. Deu para entender? Então vamos para nós agora. Pode tirar o... Entenderam o que é um interstício, o que é uma lacuna? Então, irmão, existem estruturas nas quais Deus te posicionou. Existe uma estrutura ministerial na qual Deus te posicionou. Existe uma estrutura profissional. Existe uma estrutura relacional. Existem estruturas íntimas, pessoais e coletivas. Aí alguém vai dizer assim, irmão, mas pessoal não é coletivo? Não. Vamos falar sobre esses 3 tipos de estruturas? Íntima, pessoal e coletiva, na qual você está inserido, eu estou inserido, todos nós estamos. Então, dentro de uma estrutura coletiva, somos nós como igreja. Somos nós como família. Somos nós como profissionais. Nós estamos inseridos dentro dessas estruturas. Então, Deus te colocou lá como um filho. Qual é o posicionamento que Deus espera de um filho dentro dessa estrutura? O que acontece? Por não se posicionar, alguns se tornam dentro da estrutura ou familiar, ou da igreja, de ministério, ou profissional, um interstício. Se tornam alguém fora de posição, que atrapalha o trabalhar de Deus para aquela estrutura chegar onde Deus queria que chegasse. Mas só que quando você atrapalha a estrutura, você está atrapalhando a si mesmo primeiro. Porque por mais que você não saiba ainda totalmente quem Deus te criou para ser, Deus sabe que Ele te criou para ser. Deus não sabe só quem nós somos, irmãos. Deus sabe quem Ele nos criou para ser. Então, você pode ser um interstício, está posicionado, endurecendo, trabalhando, ou você está alguém que é uma lacuna, quando te procuram você não está. Quando Deus te procura é um espaço vazio. Quando Deus queria te usar, quando Deus queria fazer através de você, você não estava. É uma lacuna, é sempre uma incógnita. Ninguém sabe o que esperar. Não tem um posicionamento claro, verdadeiro, de filho. Isso dentro de uma estrutura coletiva. Mas a coisa vai piorando quando a gente passa para uma estrutura pessoal, que aí é onde você tem coisas em comum com as pessoas. O que é uma estrutura pessoal? Vamos colocar ministérios, porque vamos falar de igreja. Tem um ministério de mulheres. Se eu falar aqui hoje alguma coisa que ofende uma mulher, todas as mulheres não vão se sentir ofendidas? Por quê? Porque tem algo em comum. Se eu falar uma coisa que ofende os homens, todos os homens vão se sentir ofendidos. Se eu subir aqui hoje e ofender o louvor, a adoração, todos aqueles que fazem parte de um ministério de louvor em qualquer lugar, ao ver a minha fala, eles vão se sentir ofendidos por aquilo que eu disse. Por quê? Porque eles trazem algo em comum, algo do qual eles compartilham. Essa é uma estrutura pessoal, onde eu estou inserido a partir daquilo que eu compartilho em comum. Isso é muito global, né, irmãos? Porque alguém pode falar mal de uma mulher lá na internet, você abrir o vídeo e se sentir ofendido. Mas dentro das estruturas macros, pequenas, onde você está inserido, dentro de um ministério, se você está inserido no ministério de louvor, vamos usar aqui os nossos ministérios, o ministério de dança, dentro de um ministério de mulheres, um ministério de intercessão, o que você é? Você é uma lacuna? Você é um posicionamento vago? Ou você é um interstício? Você é alguém que endurece a estrutura? Você é alguém que facilita a relação ou você é alguém que dificulta?
Você é alguém que traz a fluência do Espírito para dentro da estrutura, onde ninguém pode ver. Não é onde as pessoas podem ver. Porque o que flui aonde as pessoas podem ver, ele é derivado daquilo que flui aonde as pessoas não podem ver. A preocupação não é se a função está em dia dentro da estrutura, é se a relação está em dia. O quanto eu conheço de Deus fala a respeito, primeiramente, do quanto eu conheço a respeito do irmão e daquilo que ele está passando. O apóstolo João, na sua carta, ele vai dizer para nós assim: ninguém pode dizer eu amo a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Por quê? Porque aquilo que acontece fora é derivado do que acontece dentro. Reposicionamento dentro da estrutura é reposicionar-se nas minhas relações e ter um posicionamento claro em relação às pessoas e definir a fluência do Espírito naquilo aonde estou posicionado. Seja no ministério, seja na sua família, no seu casamento, que eu vou falar depois sobre casamento. Mas agora eu estou falando sobre uma estrutura pessoal. Lá dentro do seu trabalho, você está inserido numa equipe. Apesar de ter toda uma empresa lá com bastante pessoas, assim como lá onde eu trabalho, vou usar eu mesmo. Lá onde eu trabalho, nós somos uma empresa com 50, 60 funcionários, mas eles definem as equipes por linhas de produção dentro da Ave Méditor aqui em Osasco. Então aquela equipe atende essa linha, essa equipe atende a outra linha, essa equipe atende a outra linha. Eu estou inserido na equipe que atende todas as linhas. Eu sou reserva ainda, faz 3 meses que eu estou lá. Então eu estou dentro daquela equipe. Qualquer um que precisa tem que me achar lá no lugar certo para eu poder ir lá e fazer o trabalho junto com eles. Por quê? Porque todas as equipes já estão definidas e a nossa equipe faz a manutenção predial e ajuda o pessoal das linhas. Então eu não posso ser o interstício. O cara vem lá e fala assim: cara, vamos fazer tal coisa? Eu digo: não vou fazer não. Eu vou endurecer a fluência do trabalho? Ou eu não posso ser a lacuna, me procurou, eu não estou lá. Do mesmo modo, irmão, é aqui dentro do ministério, é lá onde você está inserido. Deus inseriu você lá para você ser aquele que, quando Ele te procurar, você está no lugar certo. Amém. Olha para o profeta Ezequiel, vamos usar ele aqui como alguém que é exemplo de posicionamento. Ele está lá em Babilônia. Ezequiel tinha 17 anos, a promessa de ser sumo sacerdote. Se você ler o texto, vai dizer lá: Ezequiel, sumo sacerdote, filho do sumo sacerdote Buzi, eu acho que era o nome do pai dele, que foi levado como os cativos da Babilônia. Mas no capítulo 2 vai dizer assim: homem, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então o Espírito entrou em mim, me colocou de pé e eu pude ouvir aquele que me falava. Deus exigiu de Ezequiel um posicionamento diferente antes de falar com ele. Deus exigiu de Ezequiel que ele estivesse na posição correta. Então o Espírito entrou nele. Deixa eu te perguntar, irmão, o Espírito pode entrar em você hoje, te colocar de pé para que o Senhor te fale? Há uma abertura do Espírito para entrar em você individualmente, ou na equipe da qual você faz parte, para que Ele possa colocar de pé e falar contigo? Esse é o desejo do Senhor, nos encontrar posicionados para que, quando a revelação fluir, como fluiu para Abraão, Isaac, Jacó e depois as tribos, e eles darem continuidade nisso, Ele possa nos encontrar fluindo. Nós estamos inseridos nessas estruturas, e a última estrutura na qual nós estamos inseridos é uma estrutura íntima. Existem coisas, irmãos, que você só conta para quem é íntimo. Só conta para quem está realmente mais próximo. Nessa estrutura de intimidade, ela fala de você com o Pai, você com Deus e você com algumas determinadas pessoas. Tem coisas que você nem conta para todo mundo e nem deve. Mas a verdade, sabe qual que é? Que é onde nós somos mais feridos, aonde nós por vezes somos mais uma lacuna ou um interstício, é onde nós estamos na nossa estrutura mais íntima.
é onde a gente mais fere com palavras e atitudes. Quanto mais próximo, mais fácil de ferir. Se tiver próximo, não precisa usar uma flecha, usa uma faca. Então a pergunta para nós hoje é o que nós somos dentro da estrutura na qual Deus nos colocou. Porque Deus agora vem, estabelece a Páscoa e diz para eles assim: eu vou reposicionar vocês. Eu vou reposicionar vocês. Só que agora não tem mais opção. Agora não é mais um homem saindo de casa, da sua terra com a sua parentela. Não, é um libertador saindo com 1 milhão de almas para uma terra para conquistar. E agora eles vão enfrentar lutas, eles vão enfrentar guerras. E a cada guerra que eles perdem, a primeira guerra que eles perderam, Josué venceu lá em Jericó, derrubou as muralhas de Jericó, e aí ele avança para a cidade de Ai. Ele manda alguns espias, era de praxe, ele mandava os espias para saber como que era a cidade, e eles voltam com o relatório e dizem assim: Josué, lá é fácil, nós vamos conquistar fácil aquele lugar. Aí Josué olha para o exército de Israel e fala assim: não é fácil? Então manda só 2.000 homens, vocês vão contra a cidade de Ai, era o nome da cidade, e vocês vão vencer. Sabe o que acontece? Eles vão, mas quando eles chegam lá, os homens de Ai colocam eles para correr, morrem 30 e poucos homens de Israel. Josué vai diante da presença de Deus, dobra o joelho e fala: Deus, nós demos as costas para o inimigo, o que vão dizer do seu nome? Nós vamos ver diversas vezes Moisés orando e dizendo assim: Senhor, se nós morremos no deserto, o que vão dizer do seu nome? Senhor, se nós desistimos, o que vão dizer do seu nome? Então a nossa preocupação na nossa relação com o Pai é: se eu parar, o que vão dizer do seu nome? Se eu desistir, o que vão dizer do seu nome, Senhor? Não é do meu nome, não é o que vão dizer de mim. Porque a primeira preocupação nossa, ela é individual, ela olha para si mesmo: o que vão dizer de mim, mas o que vão dizer do seu nome? Quem vai ajudar os meus irmãos a carregar o peso? Eu só estou falando isso para vocês porque ele falou primeiro comigo. Sabe por que muitas das ministrações nossas de hoje em dia não tocam pessoas? Porque elas falam da superfície para a superfície. Mas eu estou falando aqui do que Deus falou para mim dentro. Glória a Deus. Aleluia. Para tocar aí dentro. É por isso que hoje eu pedi para o Eric, falei: Eric, não tem música hoje. É sem nenhum tipo de artifício que possa colocar alguma coisa por fora. Tem que nos tocar por dentro. Tem que nos reposicionar por dentro. A gente tem que olhar para dentro e ver como que está a nossa estrutura, irmão. Como nós estamos nos posicionando na estrutura. Como que eu estou posicionado numa estrutura coletiva? Olho para algo e digo assim: Deus falou para mim, eu excluo os outros. Não pode. Se eu estou posicionado dentro de uma estrutura coletiva, ao Deus falar comigo, Ele vai falar com o outro. Dentro da estrutura de reino coletiva, a revelação flui para nós, não para mim. Se flui para mim e eu tenho que excluir os outros, não fluiu do Espírito, porque o Espírito Santo não trabalha com a exclusão. Ele trabalha com a inclusão de todos. Para quê? Para que o Senhor se manifeste, porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome. Então eu estou aqui, irmãos. Tem eu, o pastor Fabiano, que está viajando, glória a Deus. O pastor Eduardo está viajando também, foi aniversário dele no sábado. Falei com ele no sábado ali pelo telefone. E aí eu vou chegar aqui e vou falar assim: olha, pastor, no meio do culto, Deus falou comigo um negócio aqui, mas é só para mim, Ele excluiu vocês. É o primeiro crivo que eu sei que não é de Deus. É a primeira coisa que eu sei que não é de Deus.
Quando eu falo para o pastor e ele fala assim, Carlos, Deus está falando isso comigo, vamos orar, vamos colocar isso em pauta, vamos fazer isso. Aí eu já sei que o Espírito Santo está falando algo. Eu estou fluindo dentro de um grupo de louvor, dentro de um grupo de dança. O grupo de dança ainda a gente consegue entender, porque às vezes ele flui ali, a pessoa vai fazer um momento de espontâneo, né? Vai fazer ali um espontâneo, dentro do louvor, às vezes ali um momento da palavra, vai fluir um espontâneo, mas dentro de um grupo, vocês acham que o Espírito Santo vai falar com um para excluir outros? Não vai, irmão. Nós precisamos tomar cuidado. Vou usar um exemplo aqui. Um jovem se batizou no domingo de manhã, à noite matou a própria mãe a facadas. Disse que Deus falou com ele. Qual é o crivo, irmão? Aí a gente fala assim, poxa, isso aí foi literal, aconteceu. Mas quantas vezes nós estamos matando os irmãos? Quantas vezes? Na exclusão do momento, na exclusão de algo, nós estamos matando o irmão. Nós estamos deixando de lado o coletivo para aparecer o eu. Esse tem que ser o nosso olhar como filhos. Deus não escolheu Abraão porque ele era bonitinho, não. Deus escolheu Abraão porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era um ambiente coletivo. A promessa de Gênesis 15, eles vão passar 400 anos, mas eles vão ser retirados com mão forte, vão sair de lá com muitas riquezas. Era uma promessa coletiva de Deus. O Senhor está nos reposicionando nessa noite, por dentro, para você entender, para você parar ou de ser um interstício ou parar de ser uma lacuna, para você entender a promessa de Deus para nós como pessoas, para nós como igreja. Existem muitos pontos da promessa que Deus nos fez como igreja. Quando nós saímos de um lugar para fazer algo, e a fala deles é a mesma que havia lá em Abraão, são os rebeldes. Que Deus que eles ouviram? Quem é o Deus que eles ouviram? E aí o inimigo entrou lá no meio de Israel e começou a causar intriga, começou a causar problema, começou a trazer bezerro de ouro, começou a trazer a falsa adoração, começou a trazer várias coisas para quê? Para confundi-los e eles não entenderem quem era o Deus que eles representavam. Eles não representavam Deus na individualidade, eles representavam o Pai na sua coletividade. Por isso, irmãos, que muitos lugares, portas que foram abertas a partir de uma revelação de Deus para alguém, tornaram-se a porta do inferno e não a porta do céu. Por quê? Jesus olhou para os fariseus, Samuel, é pesada essa palavra, mas olhou para eles e falou assim: vocês giram o mundo para fazer um prosélito, para depois fazer ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. E os fariseus eram quem, irmãos? Não eram os detentores da palavra? Não eram aqueles que o mesmo Jesus disse para eles: vocês têm as chaves do reino nas mãos, e vocês não entram, e não deixam as pessoas entrarem. Aleluia. Por que que eles se tornaram aquilo? Porque eles deixaram de ouvir o Senhor, eles deixaram de ouvir o Espírito. Então quem foi escrever a carta disse para eles: vocês não são filhos da carne, não são filhos por descendência, vocês são filhos porque se posicionaram a fim de receber a promessa. Se o posicionamento de vocês não for passível de receber a promessa, vocês não são filhos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. A pergunta para nós é: nós estamos buscando esse direito de se tornar filho? Porque muitos servirão, irmão. Muitos servirão ao Senhor. E as pessoas estão pensando que o inferno é um lugar para onde elas vão, mas não é um lugar onde elas estão.
O inferno é um lugar de permanência paralisante, aonde a gente não quer suportar a pressão, a gente foge. O inferno é o lugar aonde a gente não mais se deixa moldar pelo Espírito. Inferno é um lugar aonde a gente não busca mais os sonhos que Deus sonhou para nós. Inferno é a condição de alguém que deixou de crer naquilo que Deus disse para ele que ele deveria ser. Não é um lugar para onde as pessoas vão, é um lugar onde elas estão aprisionadas pelo medo, pela cegueira espiritual, pela falta de entendimento da palavra, pela falta de busca. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, irmão. Quem é que gosta de ler? Não precisa levantar a mão, não. Não vou pedir para levantar, eu ia pedir, mas não vou pedir não. Quem gosta de ler, fala assim, amém. Fala a verdade, irmão. Quem gosta de ler, eu gosto de ler. Ó, tá vendo? Foi pouquinho. Quem não gosta, agora fala. Pode falar, irmão. Amém? A maioria não gosta de ler, irmão. Eu gosto de ler. Sinceramente, eu gosto. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Porque o Deus e Pai decidiu se comunicar com você através de um livro. Então você não gostava de ler quando você era lá do mundo. Mas a primeira coisa que Ele quer mudar na sua vida, quando você se converte, e é uma conversão real, é que agora pelo menos um livro você vai ter que gostar de ler, irmão. E se você não gostar, pelo menos suporte ler. Porque os primeiros livros da Bíblia que Ele escreveu para os judeus eram livros, mas os outros são o que, irmão? O que é a estrutura do Novo Testamento? Como que Deus decidiu se comunicar com o povo? Através de cartas. São as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro. Atos dos Apóstolos é uma carta de Lucas a Teófilo. E a toda a estrutura do Novo Testamento, quase toda ela, a não ser os evangelhos, são todas cartas. Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir dali são todas cartas. Até o Apocalipse é escrito através de uma carta que João envia para as igrejas. Por quê? Porque a carta, ela exige a leitura, mas ela exige uma leitura relacional. Por que uma leitura relacional? Porque alguém que estava distante decide se comunicar com você e ele envia uma carta. Então ele envia mandando notícias. A questão é que o nosso Deus, por ser um Deus de revelação, Ele não manda notícias do passado, Ele manda revelações do futuro. Mas Ele decidiu se relacionar conosco desse jeito, através de cartas, através de uma relação mais pessoal. Então quando você olha para a estrutura dessa palavra que nós estamos partilhando hoje, qual deve ser o seu posicionamento a partir de então? Qual deve ser o meu posicionamento lá na estrutura relacional de trabalho, ou aqui no ministério, ou na igreja? O que eu tenho que consertar? O que eu tenho que fazer para eu me tornar aquilo que Deus me chamou para ser? A principal coisa, irmão, no final de um culto como esse, é que nós saímos para casa com alguns pensamentos na nossa mente. A palavra não pode acabar aqui. O culto não acaba aqui. Se o culto acaba aqui, ele é só um ritual. Aí qualquer um faz em qualquer lugar. Sabe a única coisa que encontraram em qualquer civilização mais primitiva que ela fosse? Culto. Porque o cara pegava uma pedra, atribuía a ela a divindade, passava a cultuar e pronto. E ali ele achava que agora eu tenho uma relação com Deus. Mas a ausência de Deus na sua paternidade faz de qualquer lugar um inferno. Se nós passarmos a nos relacionar somente com a ideia de que nós estamos buscando poder, pronto, nós estamos mortos, irmão.
Nós vamos chegar lá diante do Senhor como servos, e Ele vai dizer: eu não te conheço. Não é isso que a palavra diz? Por que que aquelas pessoas chegam diante de um Deus a quem elas serviram e dizem: eu fiz para o Senhor, você fez para mim sem estar comigo. Você fez para mim sem se relacionar comigo, sem se preocupar. Agora, a preocupação na relação com o Pai, ela está dividida no seguinte: é como eu me relaciono com os irmãos. Quando você disser assim, irmão, olha para o seu coração e diz assim: eu sou assim, pronto, é aí que você tem que mudar. Eu sou assim mesmo, os irmãos têm que me suportar, é aí que você tem que mudar. É aí que você vai ter que lutar. Quando você disser: eu sou assim, eles têm que... Não, aí que você, quando você estiver assim, desse jeito que você diz, eu sou assim, aí você chega para os irmãos e faz o esforço pela relação. É sempre o esforço pela relação com os irmãos que vai demonstrar o meu desejo da minha relação com o Pai. Faça algumas perguntas a si mesmo, irmão, depois de um culto. Depois do culto acabar, ficar ruminando a palavra, ficar com raiva do pregador. Era uma característica dos profetas. Quando eles saíam dos lugares onde eles pregavam, as pessoas tinham raiva deles. Pode ficar com raiva de mim, irmão, não tem problema não. Depois você pede perdão. Pode ficar. Não tem problema. Quando Estevão começou a pregar, a palavra diz que eles rangiam os dentes com raiva de Estevão, porque eles diziam para eles assim: ó, o Cristo do qual vocês fizeram homicidas, o Cristo que vocês rejeitaram, é aquele que carregava a promessa de Abraão. E eles olham para Paulo, para Estevão, inclusive Paulo estava ali, eles olham para Estevão e começam a ranger os dentes para matar Estevão, por causa daquela pregação. Mas se eles tivessem dado ouvidos àquela pregação, naquele dia, não tivessem odiado Estevão a ponto de matá-lo, eles estariam reposicionados. Profeta de verdade não se preocupa com o status apontado pelo povo. A preocupação é comunicar as verdades do reino. A preocupação é comunicar às pessoas de tal modo que essa palavra provoque em você uma crise. Nós somos uma boa igreja, irmão. Não fica preocupado não. Nós somos crentes de verdade. Nós estamos buscando servir ao Senhor e se relacionar, vivendo as nossas dificuldades, sem escondê-las. Quando eu vivi a minha dificuldade, eu chamei o pastor e falei: pastor, eu não vou pregar. Por quê, Carlos? Eu quero que... Não vou. Quanto tempo? Não sei. Mas por quê? Porque eu não sei. Eu não estou vivendo o ambiente. Eu não estou me relacionando com as pessoas. Eu não estou discernindo o lugar, pastor. O que eu vou dizer? Eu não vou subir para manter uma posição. Eu vou descer para assegurar uma relação. Aleluia. Eu vou descer para assegurar a minha relação com o Senhor, não para fazer uma função de qualquer jeito. E assegurando a minha relação, eu volto à função. Para quê? Para que a partir da função eu sirva o corpo de tal maneira que eu possa me relacionar com Ele verdadeiramente. O nosso grande problema em diversos lugares são homens que não se relacionam com o corpo verdadeiramente, estão preocupados com a função e com o status e com os benefícios advindos dela. Não se preocupe, irmãos, com os benefícios advindos da função se você estiver em dia com a relação. Isaac estava em dia com a relação. Ele olhou para Deus e disse: Deus, vou embora da terra dos filisteus, vou voltar para o Egito. Meu pai foi para lá também. Meu pai passou um período lá, teve fome. Aí Deus fala para ele: não. Deus dá uma revelação para ele, fala: planta. Por que só Isaac recebeu uma revelação?
Dentre todo aquele povo, só Isaac, a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer para nós que ele ficou riquíssimo a partir daquela revelação. A partir daquela revelação que Isaac recebeu, ele ficou riquíssimo, ele causou inveja nos filisteus, ele causou inveja naqueles povos que estavam ao redor, até o ponto de chamarem ele e falar assim: Isaac, não dá mais para você viver conosco, vai embora daqui, porque... No início eles chamam Isaac e falam: pode se estabelecer com a gente, porque a bênção está na sua vida. Mas a bênção de Isaac era tão grande, sobrepôs a eles de uma maneira tal, que agora eles falavam: Isaac, sai daqui, some. Não dá mais. Você está gerando uma concorrência que a gente não pode fazer nada contra você, então vai embora daqui. Por quê? Porque ele estava posicionado numa relação. Isaac cavava um poço, eles iam lá e fechavam. Ele cavava outro poço, iam lá e fechavam. Eles cavavam outro poço, iam lá e fechavam, até que chegou uma hora que ele cavou e ninguém mais fechou o poço, porque ali Deus protegeu ele. A gente olha para Abraão, a gente fala: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A relação mais íntima com Deus não foi de Abraão e nem de Israel, foi de Isaac. Isaac viveu de Deus desde o primeiro ponto do seu casamento, a escolha da sua esposa, onde Eliezer foi buscá-la, até a sua morte, deixando um legado para os seus filhos. Isaac viveu uma linearidade, quase uma linearidade ali com o Senhor. Só tem um deslize na vida de Isaac, quando ele leva a sua esposa e faz a mesma coisa que o pai, diz assim: ó, ela é minha irmã. Não tem mais nada na vida de Isaac que você vai apontar. Mas Isaac é praticamente esquecido, irmão. Mas o que Isaac era? O filho da promessa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode orar ao Senhor hoje e falar com Ele: Senhor, eu quero ser o filho da promessa. Eu não quero ser um filho segundo a carne, eu não quero ser um defeito na estrutura, mas eu quero ser um filho da promessa que o Senhor fez a Abraão. Eu quero ser esse filho passível de receber do Pai aquilo que Ele já preparou, porque o que o Pai preparou é para te transformar. Não é só para te entregar coisas, irmãos. É para que quando você receber as coisas, você saiba o que fazer com elas. É para que quando recebendo riquezas, dinheiro ou fama, você saiba onde posicionar essas coisas por causa do lugar onde você está posicionado. Por isso que Cristo se tornou fundamento, pedra principal. Quem entendeu essa palavra aqui? Essa é a coisa mais importante, irmão. É que ao final de uma ministração você entenda. Porque falta muito entendimento hoje. Infelizmente, as manifestações aparentes de poder têm sido colocadas à frente do entendimento da palavra. Eu acredito, irmão, nas manifestações de poder, no falar em línguas, na entrega de profecias e revelações. Eu acredito em tudo isso e acho que tem todo o seu momento e cabe no culto. A maneira que o Espírito Santo quer fazer com ordem e decência. Mas a hora da palavra é a hora da palavra. O momento da ministração é o momento da ministração. Ninguém vai amarrar o Espírito Santo. Tem dia que ele não quer que pregue, então não prega. Pronto. Mas no dia que ele estabelece o momento da palavra, é o momento da palavra. Ordem, decência, reverência e tempo para isso. E ponto. Mas se estabelece o momento da palavra e o cara sobe e diz assim: eu sou profeta, então você está no lugar errado. Porque agora é o momento da palavra, não é hora de entregar a profecia e a revelação. Agora é hora de gerar entendimento em todos, porque às vezes eu vou subir aqui e entrego uma profecia para você que só você entendeu e os outros. Existe muita manifestação, presta atenção nisso, irmão. Eu estou falando isso para nós, para que a gente se proteja dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Existe muita manifestação que você olha na internet, que lhe exclui todo o resto da igreja. Parece que é só o profeta e uma pessoa no culto. Se é no momento da adoração, onde todos estão envolvidos no momento, Deus traz a revelação e Ele vai lá entregar para aquela determinada pessoa, beleza, mas no momento da palavra não. Esse momento da palavra.
Esse momento é para gerar entendimento, é para gerar conhecimento, é para gerar fundamentos, é para gerar edificação na igreja. É para que a gente saia edificado. Às vezes a gente sai quebrado, né? Mas ele só quebra uma coisa para edificar outra. Amém? Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Alguém me dá um pouquinho, por favor? O silêncio de vocês me assusta. Depois o pastor vai brigar comigo. Por isso que eu fiquei... Quanto tempo, Ju, você entrega? 1 hora hoje? Tá bom, né? Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. De que vale ter as poesias mais lindas e os tesouros mais brilhantes se não há verdade em nós? Tudo e não ter nada, lábios não, minha alma, para ti entregar a minha vida em adoração. Só me emocionar, as coisas mais belas para cantar. Se eu não for uma canção que agrada a ti, se eu não coração queimar por ti, pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se não coração queimar por ti. Essa música não tem outro sentido agora? Depois dessa palavra? A palavra dá sentido ao louvor, irmão. Por vezes nós estamos cantando sem entendimento porque nós não temos entendimento da palavra que inspirou o louvor. A palavra, ela inspira o louvor. Às vezes a gente está cantando por cantar porque não entende o que inspirou o louvor. Pai, em nome de Jesus, ainda na Tua presença eu quero Te agradecer por essa palavra. Obrigado, Deus. Eu quero sair desse lugar, Senhor, reposicionado em toda e qualquer estrutura onde eu esteja inserido, Senhor. Começa a partir de mim, começa a partir do altar. A Tua palavra diz que o julgamento começa dentro de casa. Por isso, em nome de Jesus, me reposiciona, Senhor, em amor, em santidade, em cuidado, em nome de Jesus, na Tua vontade, me reposiciona, Senhor. Reposiciona a Tua igreja, ministérios, em nome de Jesus, nos reposiciona nessa Páscoa, Senhor, que os céus de libertação, em nome de Jesus, fluam nesse lugar, que os céus de libertação, em nome de Jesus, do Cordeiro Pascal, eles fluam sobre as nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Traz entendimento à Tua igreja, daquilo que o Senhor está os chamando para ser. Oh Senhor, em nome de Jesus, que toda função, Senhor, no corpo feita, seja para alimentar a relação. Que toda função exercida aqui, Senhor, seja alimento para a relação. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de individualidade, em nome de Jesus, caia por terra no nosso meio. Todo espírito, Senhor, em nome de Jesus, que quer promover o eu, caia por terra. Em nome de Jesus, vem trazer esse Espírito Santo, essa unidade. Porque a Tua palavra diz que se nós formos um, eles saberão quem é o Senhor. Em nome de Jesus, traz unidade para nós, Senhor, na Tua palavra, no exercer das funções ministeriais, em nome de Jesus, Pai. Traz essa unidade para nós, Senhor. Reposiciona cada um, Senhor, no seu canto. Que essa estrutura hoje seja abalada pelo fogo do Espírito. Pelo fogo do Espírito, pela pressão, Senhor, dos ventos, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor faz como os Seus anjos, como o vento, e os Seus ministros como labaredas de fogo. O Senhor faz os Seus anjos hoje como o vento, e os Seus ministros como labaredas de fogo, para reposicionar a Tua igreja, para reposicionar os Seus filhos.
Em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu vejo estruturas quebradas internas, Senhor. Eu vejo, Senhor, corações quebrados. Eu vejo lacunas a serem preenchidas internas, Senhor. Eu vejo, Senhor, interstícios internos nas pessoas aqui também. Pela Tua graça e misericórdia, entra, Senhor, nas estruturas internas e mexe aqui dentro. Também preenche, Senhor, as lacunas aqui dentro. Oh, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que foi tirado de posição aqui dentro, que o Senhor colocou em nós, também seja recolocado. Oh, Espírito Santo, reposiciona o nosso coração em Ti, Espírito Santo.